Olá pessoal, bem-vindo ao canal HC School. Meu nome é Júnior. Meu nome é Cristiana. E hoje nós vamos trazer dicas sobre entonação ao falar inglês. É uma coisa assim, né, Júnior, que muitos alunos perguntam assim diariamente nas aulas. Eu sinto que eu não estou falando legal, eu sinto que quando eu falo é diferente do nativo, porque eu me sinto robô falando, o famoso robô falando. Por que isso? Como vocês podem nos ajudar? E é isso que eu e Júnior preparamos o vídeo para ajudar vocês a pronunciar a entonação correta e ficar bacana aí na hora de falar inglês com o nativo, pessoal. Tá certo, pessoal, é muito natural que quando uma pessoa esteja aprendendo a falar um novo idioma, ela mantenha a entonação do seu idioma nativo. Tá certo? Isso é um grande erro, porque ao falar inglês com a entonação do português, fica muito difícil de entender. Muitas das vezes as pessoas não têm noção disso, mas como eu sou professor e eu sei que a entonação ela é a grande vilã na hora de pronunciar, na hora de criar um entendimento em inglês. Porque ao falar inglês nós devemos mudar a nossa entonação, o jeito de falar. Porque as perguntas, a forma de perguntar em inglês é diferente. Por exemplo, no português, quando você faz uma pergunta, a entonação ela sobe para poder indicar que é uma pergunta. Isso não acontece no inglês. Tipo, se você dar um exemplo, a gente fala no português, qual o seu nome? Tá certo? Qual o seu nome? Agora, se eu colocar isso no inglês, né, Júnior? What's your name? What's your name? Fica muito estranho. Nós não perguntamos what's your name, nós não fazemos isso. Tá? Em inglês, a entonação ela desce com a palavra what, né? What's your name? Alguns exemplos de W8 questions, ou W8 words, que são as palavras, nós temos what, which, where, when, who, whom, why, how. Então, todas essas palavras têm a letra W e H. Então, se a pergunta contém essa palavra, que a gente chama de W8 questions, a entonação ela vai descer no fim da frase, tá certo? What's your name? Where do you live? How old are you? Tem algumas ocasiões que a entonação sobe, que é no caso de yes, no questions. Ou seja, são perguntas de resposta sim ou não. Nesse tipo de pergunta, a entonação ela pode subir ou descer, não tem problema. Por exemplo, se eu perguntar para a Cristiana assim, are you okay? Are you okay? Todas as duas são beleza, tá certo? Por exemplo, do you agree? Do you agree? I agree. Tá certo? Então, nessa questão pode subir ou descer. Do you agree? Do you agree? Então tá certo, não há problema nenhum. Então a entonação pode subir ou descer. Agora a entonação para as respostas, ela sempre desce no fim da frase. My name is Junior. I'm okay. I'm okay. No, I'm okay. Okay? I don't want it. Okay? So, I'm okay. I don't want it. I don't want it. Ok? Tá certo? Faz um I exemplo. see it. I see it. Ok? Então sempre nessa curva. Ok? Então, I like it. I like it. Okay? I love it. I love it. I love it. Imagine you say like, I love it. Ok? Não, fica estranho, Muito né? estranho, tá certo? Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é isso que o Júnior está ensinando, que é a forma correta de perguntar. A entonação manda muito no inglês, pessoal. É muito importante aí no processo. Posso dar um exemplo em português? Imagine se eu falasse com você, o livro está na mesa. Olha que entonação horrível. Fica difícil até de entender. Então é isso que acontece no inglês muitas das vezes. Ao falar inglês, a pessoa fala as palavras corretamente, mas usa a entonação errada. Aí fica muito difícil de entender. Fica o que nós chamamos de robótico, né, Júnior? Não só robótico, fica difícil de entender o que você quer dizer ali, com aquela palavra ali, porque você usou a entonação errada. Imagina se eu falar, o livro está na mesa. Olha que entonação horrível. Então, isso acontece. Então, muitas das vezes, ao conversar com o nativo, brasileiros não são entendidos por causa da entonação. Sim. Essa é incorreta. Então, se você tiver a entonação correta, fazer o ligamento das palavras certinho, a chance de você ser entendido para o nativo é muito maior. Tá certo? Vamos prestar atenção nessa questão da entonação. A entonação também tem na ligação das palavras.
É igual o Cristiano deu o exemplo aqui, I like it. I like it. A gente não fala roboticamente quando ela diz I like it, I like it. Não, não, não. I like it. I loved it. Tá certo? E é muito importante, gente, entender e botar em prática, não é mesmo, Júlia? A gente tem que. A língua, gente, é praticar o tempo todo. Então, entra numa sala de aula, escuta e começa a observar a forma que vocês estão falando. Ah, ó, como que está a minha pronúncia? Como que está a entonação da minha resposta ou da minha pergunta quando se tem o W8 question? Então, prestando atenção nessa entonação, cara, o inglês vai ficar maravilhoso, o processo começa a ficar fácil, é bem entendido, né, Júlio? Tem mais uma dica também, você gosta aí de filme, de série, começa a prestar atenção na forma que eles pronunciam as palavras. Então, na hora de ligar as palavras, na hora de perguntar, começa a prestar atenção nisso, que você vai começar a entender e utilizar no seu dia a dia, tá certo? Se você gosta muito de ver filme, vai uma dica, você deve colocar o áudio em inglês e a legenda em inglês, tá certo? Por favor, né? Por favor, não precisa nem te falar, né, galera? Se coloca a legenda em português, é automática, é a nossa língua mãe. Você não presta atenção no que a pessoa está falando em inglês, você vai ter que forçar tudo para ler. E aí se perde todo o processo aí e a intenção aí do filme inglês no processo de aprendizado. Foi perdido, né? Essa foi uma dica extra, tá? Porque essa não foi o assunto do vídeo. O assunto do vídeo realmente é a entonação. Então fica como uma dica aí extra para vocês. Se você gostou, curte nosso vídeo, pode deixar um comentário, pode mandar dúvida pra gente também. De repente você tem uma dúvida, uma questão em inglês que você não entenda, pode mandar aqui no canal pra gente, pode mandar uma mensagem. E pode ser que nós fazemos um vídeo especialmente para você, certo? Seria legal, né? Fazer até a mesma simulação aqui. Às vezes vocês querem uma simulação lá, como seria falar em um restaurante, eu não sei. Deixa aí no comentário que eu e o Júnior iremos fazer um vídeo aí para ajudar vocês, certo? Tá certo, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. See you later. See you later. Bye. Bye.